O ano era 1846 e o ar da América vibrava com uma febre, uma promessa sussurrada nos ventos que varriam as planícies. Califórnia. Não era apenas um nome num mapa, era um sinônimo de recomeço, uma terra de sol perpétuo e solo fértil, onde o trabalho duro prometia prosperidade. Para as famílias que se preparavam em Springfield, Illinois, naquela primavera, a Califórnia era o som do futuro. Não eram aventureiros desesperados ou párias da sociedade. Eram o coração da América em movimento. Fazendeiros abastados como os irmãos George e Jacob Donner, um empreendedor determinado como James Reed, mulheres de coragem inabalável e crianças cujos olhos brilhavam com a promessa de um novo mundo. Eles venderam suas terras, empacotaram suas vidas em carroças robustas e olharam para o oeste não com medo, mas com a certeza inabalável do destino manifesto, a crença de que o futuro pertencia àqueles que ousassem conquistá-lo. Mas a vastidão do oeste guarda mais do que apenas promessas. E então, como uma serpente no Éden, surgiu um sussurro no caminho. A oferta de um atalho. Um livro escrito por um advogado e explorador chamado Lansford Hastings. Falava de uma rota nova e mais rápida, uma passagem que poderia poupar centenas de quilômetros e semanas de viagem. Era uma tentação para os ambiciosos, uma promessa de chegar antes, de começar antes, de vencer. Para o grupo, que viria a ser conhecido como a Caravana Donner, a escolha parecia lógica. Por que seguir o caminho longo e batido quando a glória aguardava os audaciosos? Eles não sabiam que o mapa que seguiam não levava a um paraíso, mas a uma provação. Lansford Hastings jamais havia percorrido integralmente o caminho que recomendava. Suas instruções eram baseadas em estimativas e mapas incompletos, um risco que logo se transformaria em armadilha. Cada desvio para o oeste, afastando-se da trilha segura, era um passo para dentro de uma armadilha não feita de aço, mas de rocha, sal e, por fim, neve. Uma armadilha que testaria os limites da resistência humana, despindo a civilização até o osso e revelando o que se esconde no coração do homem quando toda a esperança se vai. Esta é a crônica de uma decisão. A história de como 87 pessoas, em busca do sonho americano, encontraram um pesadelo que marcaria para sempre o lado mais sombrio da conquista do Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O atalho da ambição. A primavera de 1846 soprava sobre as planícies de Illinois com a promessa de vida nova, um chamado que ecoava fundo na alma de homens e mulheres forjados pela fronteira. Para as famílias de George Donner, seu irmão Jacob e o determinado James Reed, o vento do oeste não trazia apenas o cheiro de terra arada, mas o perfume de um sonho chamado Califórnia. Era uma terra descrita em cartas e panfletos como um paraíso terrestre, onde o solo era tão fértil que as colheitas brotavam quase sem esforço e o clima era uma eterna primavera. Deixando para trás suas vidas estabelecidas em Springfield, eles reuniram uma caravana respeitável. Carroças robustas, abarrotadas de suprimentos, móveis, livros e ferramentas, puxadas pelas melhores parelhas de bois. Mais do que uma simples jornada, era uma marcha de fé e ambição, movida pela crença inabalável no destino manifesto.
Em meados de abril, deixaram Springfield rumo a Independence, Missouri, de onde partiriam oficialmente em 12 de maio, o início de uma jornada de mais de 3.000 quilômetros. O trecho inicial, seguindo a bem demarcada trilha do Oregon, transcorreu sem grandes percalços. O ritmo era lento, mas constante. Os dias eram uma rotina de poeira, o ranger da madeira das carroças e o mugido do gado, enquanto as noites eram preenchidas pelo brilho das fogueiras e por conversas cheias de otimismo. Ao alcançarem Independence, o último posto civilizado antes do Grande Vazio, a caravana já era um microcosmo da sociedade em movimento, com suas alianças, pequenas desavenças e uma liderança informal centrada nos patriarcas Donner e na figura resoluta de Reed. Porém, um nome sussurrado nas fogueiras e lido à luz de lampiões começou a ganhar força: Lansford Hastings. Em seu livro, O Guia do Emigrante para o Oregon e a Califórnia, Hastings promovia uma rota alternativa, um atalho que, segundo ele, poderia poupar mais de 500 quilômetros, pelo menos em teoria. O Hastings Cutoff prometia uma travessia direta pelas montanhas Wasatch e depois pelo Great Salt Lake Desert, evitando as longas curvas ao norte. A promessa de chegar à Califórnia semanas antes dos outros era uma isca poderosa demais para ser ignorada, especialmente para um grupo ansioso por estabelecer suas novas vidas antes da chegada do inverno. Assim, a ideia do atalho começou a germinar, a primeira semente de discórdia e destino no coração da caravana. No final de julho, a caravana alcançou Fort Laramie e pouco depois o rio Little Sandy, um divisor de águas literal e figurativo. Ali, encontraram um velho amigo de James Reed, o experiente montanhês James Clyman. Ele havia acabado de retornar da Califórnia, cruzando parte das terras que Hastings descrevia, e sabia o quanto eram traiçoeiras. Seu rosto, curtido pelo sol e pela experiência, era um mapa de advertências. Clyman foi enfático. O atalho era uma armadilha. A trilha era pouco mais que um caminho de cavalos, impraticável para carroças, com vastos trechos sem água ou pasto. Não o façam, alertou Reed. Sigam a estrada regular. O atalho é uma decepção. O aviso solene de um homem que conhecia a brutalidade daquelas terras pairou sobre o acampamento. A maioria das famílias da grande caravana ouviu o conselho e seguiu pela trilha regular rumo ao oeste, pela rota segura de Fort Hall. Mas o grupo liderado pelos Donner e por Reed, composto por 87 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, seduzido pela promessa de uma chegada rápida e talvez por um toque de orgulho, hesitou. A decisão que tomariam nas margens daquele rio selaria seu destino e os lançaria em um dos capítulos mais sombrios da história americana. O preço do atalho. No final de julho de 1846, o grupo que viria a ser conhecido como a Caravana Donner virou seus bois, afastando-se da trilha segura e mergulhando no território desconhecido do atalho de Hastings. O otimismo, embora abalado pelo aviso de James Clyman, ainda ardia. Acreditavam que sua determinação e recursos superariam qualquer obstáculo que a natureza lhes impusesse. Lansford Hastings havia prometido encontrar os emigrantes e guiá-los pessoalmente, uma garantia que acalmava os corações mais ansiosos. Mas, quando chegaram à entrada do Weber Canyon, o portão para as temidas montanhas Wasatch, não encontraram Hastings, apenas um bilhete deixado por ele pregado em um galho. A mensagem era alarmante. O caminho à frente era perigoso, quase intransitável para carroças. Ele sugeria um desvio mais ao norte, que, segundo afirmava, seria mais seguro. A caravana estava em uma encruzilhada. Recuar significaria admitir o erro e perder semanas preciosas. Avançar, confiando nas instruções de um homem que os havia deixado à própria sorte, era um risco monumental. James Reed, junto com outros 2 homens,
Partiu a cavalo para explorar o novo caminho, enquanto o resto da caravana esperava, a impaciência crescendo a cada dia. Durante essa espera, as dificuldades começaram a cobrar seu preço. Luke Halloran, um jovem adoecido, morreu e foi sepultado às pressas à beira da trilha. Outros 2 homens, tomados pelo medo e pela exaustão, desistiram e se uniram a caravanas que seguiam pela rota principal. Reed retornou dias depois, exausto, mas com uma centelha de esperança. O caminho era árduo, mas possível. Exigiria, no entanto, um esforço imenso. Eles teriam que abrir sua própria estrada através da densa vegetação e do terreno rochoso. Por mais de 2 semanas, os homens da caravana se transformaram em lenhadores e operários. O som dos machados ecoava pelos cânions, derrubando árvores, enquanto mulheres e crianças ajudavam a remover pedras e limpar o caminho. O progresso era medido em metros dolorosos. O que Hastings prometera como um atalho de 1 semana se tornara um calvário de 1 mês. Cada dia perdido ali era um dia em que o inverno se aproximava da barreira final, a imponente Sierra Nevada. Quando finalmente emergiram das montanhas, no final de agosto, o que se estendia diante deles não era a visão de pastos verdejantes, mas o prelúdio de uma desolação absoluta, o Great Salt Lake Desert. O moral do grupo estava em frangalhos. Os animais estavam enfraquecidos e as provisões perigosamente escassas. Hastings afirmara em seu guia que a travessia daquele deserto levaria apenas 2 dias. Era uma mentira brutal. A jornada por aquela planície branca e ofuscante, com mais de 130 quilômetros de extensão, durou 5 dias torturantes. Sob um sol inclemente, a lama alcalina e salgada grudava nas rodas das carroças e queimava as patas dos bois. As miragens de lagos cintilantes atormentavam os viajantes sedentos. Os animais, enlouquecidos pela sede, fugiam em debandada ou simplesmente caíam, morrendo sob o jugo. Famílias foram forçadas a tomar decisões terríveis, abandonando carroças repletas de bens valiosos e, pior, de comida. James Reed perdeu quase todos os seus bois. Quando finalmente alcançaram o outro lado, a caravana era uma sombra de si mesma, exausta, dizimada e aterrorizada pela constatação de que haviam caído em uma armadilha mortal. O atalho não lhes poupara tempo, havia roubado suas forças, seus suprimentos e, o mais importante, sua esperança. A fratura da humanidade. Após a provação do deserto, a caravana encontrou breve alívio nas margens do rio Humboldt, mas a esperança era uma miragem tão cruel quanto as do Great Salt Lake Desert. O atalho de Hastings não apenas lhes roubara 1 mês vital, como também os fizera chegar àquela região, já exaustos e com os bois debilitados. O pasto era escasso, a água turva e as provisões diminuíam a um ritmo alarmante. Alguns viajantes chegaram ao limite da exaustão. Um idoso ficou para trás, incapaz de acompanhar o grupo, e acabou falecendo. Outro emigrante desapareceu ao retornar pelo caminho e jamais foi visto. A fome começou a roer não apenas os estômagos, mas também os laços de civilidade que uniam o grupo. A desconfiança floresceu no solo do desespero. Famílias que antes partilhavam o pão, agora guardavam seus últimos bocados com um zelo feroz. A liderança, antes centrada em Donner e Reed, desintegrou-se em facções rivais, cada uma culpando a outra pela desgraça que se abatia sobre todos. A frágil coesão social rompeu-se de vez em 5 de outubro de 1846. Numa subida íngreme, as parelhas de bois das famílias Graves e Reed se emaranharam. John Snyder, condutor da família Graves, explodiu em fúria, chicoteando brutalmente não só os seus animais, mas também os de Reed. Quando James Reed interveio para proteger sua esposa e filhos, Snyder virou o chicote contra ele, atingindo-o na cabeça.
No calor do momento, enquanto Margaret Reed tentava intervir e era agredida, Reed reagiu com o instinto de sobrevivência, sacou sua faca e a cravou no peito de Snyder. A morte foi quase instantânea. O primeiro sangue derramado não foi pela natureza ou pelos nativos, mas por um companheiro de viagem. A lei da fronteira foi invocada, rápida e implacável. Louis Kesberg, um imigrante alemão de temperamento feroz, liderou o clamor por um enforcamento. Apenas a súplica de Margaret Reed e de outros membros mais ponderados comoveu o grupo, que decidiu pelo banimento. Desarmado e sem provisões, James Reed foi forçado a cavalgar sozinho rumo ao oeste, prometendo que retornaria com ajuda. No momento em que mais precisava de liderança, a caravana acabara de perder seu membro mais capaz e experiente. A jornada prosseguiu sob uma mortalha de desgraça e medo. Os dias ficavam mais curtos, o ar mais frio. Chegaram ao rio Truckee, a última artéria de água antes da subida final pela Sierra Nevada. A paisagem, embora majestosa, era ameaçadora. O terreno acidentado causou novos atrasos. Durante o reparo de uma carroça quebrada, George Donner feriu gravemente a mão, uma lesão que mais tarde se revelaria fatal. O acidente atrasou a família Donner, que ficou para trás e acabou se instalando em Alder Creek, enquanto o restante do grupo seguia até o Lago Truckee, hoje conhecido como Lago Donner. No final de outubro de 1846, os pioneiros exaustos alcançaram o sopé do Passo Montanhoso, que era a última barreira entre eles e a Califórnia. O cume parecia ao alcance da mão, mas o céu, que por dia se mostrara pesado e cinzento, finalmente cedeu. Começou com flocos esparsos, quase poéticos, e logo se transformou em uma nevasca densa e implacável. Em poucas horas, uma parede branca de neve, com mais de 1,5 metros de altura, bloqueou o caminho. A armadilha estava armada. O inverno chegara com uma fúria que ninguém poderia imaginar tão cedo. Encurralados a poucos dias de seu destino, os 81 homens, mulheres e crianças restantes da caravana Donner olharam para o céu e entenderam que a luta pela Califórnia havia terminado. A luta pela sobrevivência estava apenas começando. O inverno da fome. Com a passagem bloqueada, o grupo se dividiu em 2 acampamentos desesperados. O maior, incluindo as famílias Reed, Graves, Breen e Murphy, ergueu cabanas rudimentares às margens do Lago Truckee, hoje conhecido como Lago Donner, a cerca de 10 quilômetros dali, em Alder Creek. As famílias Donner montaram abrigos improvisados, isoladas pelo acidente que as atrasara. A neve continuou a cair, implacável, enterrando as cabanas, os animais e os últimos resquícios de esperança. Logo, os bois congelados foram consumidos, seguidos pelos cães de estimação. Quando estes acabaram, a dieta passou a ser uma mistura repugnante de couro fervido, galhos e ossos. A fome, um frio que vinha de dentro, tornou-se a única constante. As tempestades uivavam como lobos, e uma após a outra, as pessoas começaram a morrer de inanição e doença, seus corpos rapidamente sepultados sob a neve que não parava de cair. A morte tornou-se uma presença banal no silêncio branco da Sierra Nevada. Em 16 de dezembro de 1846, a situação era insustentável. Um grupo de 17 pessoas, 15 pioneiros e 2 guias nativos Miwok, partiu numa tentativa desesperada de cruzar as montanhas a pé em busca de ajuda. Ficariam conhecidos como o Forlorn Hope, a esperança perdida. A jornada foi um pesadelo. Após mais de 2 semanas, o alimento acabou. Presos em uma tempestade, alguns começaram a morrer. Foi então que, no limiar da morte, o tabu final foi quebrado. Patrick Dolan, um dos primeiros a sucumbir, foi também o primeiro a ser consumido. Para que alguns pudessem viver, os mortos tornaram-se sustento. Nem todos cederam, mas, para alguns, o instinto de sobrevivência falou mais alto.
Os dois guias Miwok, conscientes do que se aproximava e recusando-se a participar, tentaram se afastar silenciosamente, mas foram perseguidos e mortos por William Foster, membro do próprio grupo, que acreditava que isso aumentaria as chances de sobrevivência dos demais. Seus corpos, como os de outros que pereceram, acabaram sendo utilizados como sustento. A horrível provação do Forlorn Hope durou 33 dias. Dos 17 que partiram, apenas 7 sobreviveram. Esqueléticos, cegos de fome e traumatizados, até serem encontrados por outros nativos Miwok, que os conduziram até o Johnson's Ranch, o primeiro assentamento na Califórnia. A notícia que levaram desencadeou os esforços de resgate. Enquanto isso, nos acampamentos, o inferno continuava. As mortes se acumulavam. Alguns acabaram recorrendo à decisão extrema de consumir os mortos para manter as crianças vivas. Um ato que só ocorreu em situações de desespero absoluto, sendo alimentadas por adultos sem saber o que estavam comendo. Nem todas participaram diretamente. Várias pessoas, porém, resistiram até o fim, recusando-se a consumir mesmo diante da fome e do frio. Famílias como os Breen e os Reed são lembradas por terem resistido ao canibalismo, sustentadas pela fé e pela esperança de socorro. Em Alder Creek, George Donner morreu devido à infecção em sua mão ferida. A primeira equipe de resgate, cumprindo a promessa de James Reed, chegou em 18 de fevereiro de 1847. A cena que encontraram era macabra. Sobreviventes emaciados, quase fantasmagóricos, abrigados em buracos escuros na neve, com restos humanos visíveis. Mas não havia comida nem força para salvar a todos. Muitos tiveram de ser deixados para trás, com a promessa de que outra expedição voltaria. Nos 2 meses seguintes, 4 grupos lutaram contra o frio e as montanhas cobertas de neve para buscar os que restavam. O último a ser encontrado, em abril de 1847, foi Louis Keseberg, sozinho, cercado por evidências inegáveis do que fizera para sobreviver. Dos 87 membros da caravana Donner que tomaram o atalho, apenas 47 viveram para ver a Califórnia, embora algumas fontes mencionem 48. Hoje, o Lago Donner permanece silencioso, escondido entre as montanhas da Sierra Nevada. As árvores e a neve cobrem o lugar onde, no inverno de 1846, homens, mulheres e crianças testaram os limites da resistência humana. A paisagem é serena, mas cada pedra e cada tronco guardam a lembrança daqueles que ali lutaram pela vida. A caravana Donner é lembrada não apenas pela tragédia, mas também pela coragem e determinação de quem acreditou em um novo começo. Sua história segue sendo contada como aviso e como homenagem, ao preço do sonho e à força daqueles que o perseguiram até o fim. O tempo apagou os rastros, mas não a memória. Sob o mesmo manto de neve, ainda repousam os ecos de 87 vidas que ousaram desafiar o desconhecido.